Sabe, gente, o livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, a palavra diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto aos seus olhos. Esse episódio foi o episódio que surgiu logo após o povo ter saído do Egito. O povo saiu do Egito, caminhou na terra que manava leite e mel, chegaram lá, etc e tal. E eles não tinham uma monarquia, eles não tinham um rei. Quem tomava conta do povo no passado eram os juízes e eram também os profetas. Só. E isso fez com que o povo se perdesse de uma tal maneira, ao ponto daquela cidade se tornar uma bagunça. Imagine você, uma cidade sem um governo, um país sem um presidente. O que vai acontecer? Uma anarquia, uma bagunça generalizada. E o povo de Israel estava vivendo isso, um caos. E eles perceberam que as outras nações tinham governantes, e de uma certa forma, por mais pagão que eles fossem, por mais errado que eles fossem, cometessem uma série de atrocidades, havia ordem, havia decência. Muros eram construídos com o dinheiro dos impostos, soldados eram pagos para defender aquelas cidades, criminosos eram punidos, eram presos. Então eles começaram a murmurar e a reclamar e a pedir um rei. Nós precisamos de um rei, nós precisamos de um rei. Chegaram até Samuel, que era o sacerdote, juiz e profeta daquela época, e começaram a dizer para ele: olha, constitua um rei sobre nós, constitua um rei sobre nós. Eles perceberam que eles precisavam de um rei. Aonde não há rei, há caos, bagunça. Eu não sei se você está entendendo, mas todas as pessoas que vivem sem a direção de um rei, elas vivem sem temor, vivem sem rumo, sem direção, fazem o que quer, andam como quer, não se respeitam, não se honram, não se dignificam, não respeitam o próximo. Porque se até hoje existe um pouco de moral, de ética no nosso país e no mundo, é porque a maioria das pessoas ainda tem um temor de Deus. Você lembra que a gente fazia ou cometia menos pecados, porque qualquer coisa a mãe da gente dizia: olha, não faz isso que Deus vai te castigar. Olha, Deus não se agrada com isso, Deus não gosta disso. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Ah, bispo, mas isso daí é meter terror nas pessoas. Veja isso como terror. Mas enquanto nós éramos criados assim, havia mais moralidade, mais ética entre os homens, havia mais temor, e os homens não faziam tantas coisas erradas. Hoje a gente percebe que a juventude anda desenfreada, elas não têm medo de nada, não têm medo do inferno, não têm medo de condenação, não têm medo do capeta vir destruir, acabar com a vida delas, não tem medo, não tem temor e nem tremor. E o próprio povo, percebendo isso entre o povo de Israel, clamaram: nós queremos um rei, nós queremos um rei, queremos um rei. E foi quando então Deus deu direcionamento a Samuel, e Samuel foi e escolheu Saul. A palavra diz que Saul era um homem grande, forte, bonito, e ele nem sabia que ia se tornar rei. Ele é escolhido, é chamado, e Samuel diz para ele: olha, eu vou te consagrar rei.
Primeiro Deus cria aquela situação dele perder as suas jumentas, as jumentas do pai fugir, ele ia atrás, todo preocupado, porque às vezes, se Deus não deixa acontecer determinadas coisas na nossa vida, não permite que a gente venha perder determinadas coisas, a gente nunca vai atrás dele, ou se a gente vai, a gente nunca se converte de verdade, a gente continua sendo cliente, freguês, não quer assumir um compromisso sério com Deus. Então Deus permitiu que Saul perdesse as suas ovelhas, ou as suas jumentas, melhor dizendo, e ele saiu desesperado para procurar. Foi quando ele chegou até a casa de um profeta, e ali o profeta anuncia para ele: olha, você vai se tornar rei de Israel. Enquanto o mundo estava vivendo um caos, porque não havia governo, os profetas haviam se corrompido, porque até os filhos de Saul, os filhos de Samuel, melhor dizendo, a palavra diz que eles haviam se corrompido. Então, em meio a tanta corrupção, em meio a tanto pecado, em meio a tanta desordem, Deus ele surge. E como Deus surge? Através de trovões, barulhos, ventos, tempestades, terremotos, fazendo fogo cair do céu. Não. Deus ele surge através de uma simples jarra de azeite. Você está pegando o que eu estou dizendo para você nessa noite? Você está compreendendo? Como que Deus ia solucionar aquele problema que o povo de Israel estava passando? Com uma jarra de azeite, com óleo, com unção. Sabe por quê? Todo caos, todo problema, todas as adversidades se resolve com azeite. Não importa o problema que você esteja atravessando, não importa o caos que você está atravessando, não importa a doença, tudo se resolve com o azeite. E Samuel chama Saul, coloca Saul lá e fala assim: olha, a partir de hoje eu vou te consagrar rei. Você vai se tornar um rei. Caos não é problema para Deus. Deus ele sempre tem uma saída, ele sempre tem uma solução. E você vê que a solução, ela sempre vem de Deus. Já se passaram mais de 2000 anos e a solução continua vindo de Jesus. Quantos são os cientistas que disseram: não, eu vou desmascarar esse Deus não existe? Quantos são os cientistas que dizem assim: eu vou provar que esse Deus não existe? E até hoje eles não conseguiram provar nada. Quantos foram os impérios que se levantaram contra o cristianismo e nenhum deles conseguiu destruir o cristianismo? Quantos foram os homens, apóstolos, discípulos triturados, jogados em fornalha, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, degolados, esfolados vivos, queimados como tochas de fogo, e nada disso conseguiu desconstruir o poder de Deus e a palavra de Deus. Nada disso. Veja, nenhum caos consegue destruir você. Quando você começa a entender qual o seu propósito e qual o propósito de Deus na sua vida. Então Samuel vai, pega Saul e coloca Saul ali no meio da casa, e eles tinham por hábito ou deitar no chão ou ficar sentado. E eles vêm com uma jarra cheia de azeite e começa a derramar
sobre o alto daquele homem que vai se tornar rei. E eles não derramam uma gotinha só, não é só uma gota, não é só um pouquinho, eles derramam todo o azeite. O camarada saía de lá com a cabeça cheia de azeite, o rosto cheio de azeite, a roupa cheia de azeite. Sabe quando cai muito óleo na sua roupa ao ponto de você perder a roupa? Pois é, a consagração naquela época era desse jeito. Mas por que eles faziam questão de consagrar os homens daquele jeito, daquela maneira? Para que todo mundo que olhasse para eles viessem ver que eles foram consagrados reis, que eles já não eram mais como eram antes, já não eram mais os mesmos homens. Não, a partir daquele momento aqueles homens estavam recebendo uma unção, e aquela unção estava vindo de Deus, porque um profeta de Deus estava consagrando eles. Aquela unção estava vindo do Espírito Santo, e por onde aquele homem passasse, ele ia derramar aquela unção, ele ia derramar a virtude do Espírito Santo. E foi justamente isso que aconteceu. Depois que Saul foi consagrado rei, ele conseguiu colocar ordem em todo o povo de Israel. Ele teve suas falhas, as suas gafes no futuro, ele teve, mas assim que ele foi consagrado, assim que ele permitiu que o azeite fosse derramado sobre o alto da sua cabeça, assim que ele saiu daquela casa espalhando, derramando azeite por tudo que foi canto, ele conseguiu mudar a história do povo de Israel. Sabe por quê? Porque a única coisa que consegue mudar histórias se chama azeite. Se chama azeite. Bispo, o que o senhor está querendo se referir com isso? Eu estou querendo dizer para você que a única coisa que vai conseguir mudar a sua vida é o azeite, é a unção do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, é você ser consagrado, é você ser ungido, como Saul foi ungido, e sair daqui nessa noite, derramando unção, derramando a presença do Espírito Santo, por onde quer que você vá, aonde quer que você passe. As pessoas têm que olhar para você, e tem que ver que em você existe uma unção, que você não é mais aquele homem que bebe, não é mais aquele homem que fuma, não é mais aquela mulher que faz fofoca, que fala mal da vida dos outros. Você não é mais o mesmo, você não é mais o velho homem. O mal de muitas pessoas é que elas querem somente um pouquinho do azeite, só que é um pouquinho da unção, e essa unção elas recebem somente quando elas estão aqui dentro. Aí aqui dentro elas louvam, elas adoram, elas levantam as mãos, elas choram, elas clamam, elas até sentem a presença do Espírito Santo, mas quando elas saem daqui, elas não conseguem carregar essa unção no mundo lá fora. Elas não conseguem manter essa unção dentro de suas casas. Veja, a unção era tão poderosa, era tão forte, que aonde quer que os homens fossem, o azeite ia caindo. Eles passavam nas ruas da cidade de Jerusalém, eles passavam naquelas ruas e o azeite ia escorrendo, o azeite ia caindo. Eles iam entrando dentro das casas e as pessoas iam reconhecendo: esse é um homem de Deus, esse é um homem de Deus, esse é um rei, esse foi ungido. E a mesma coisa tem que acontecer conosco. Aonde você for, as pessoas têm que ver que você é ungido, que você é uma nova criatura, que você já não é mais como você era antes. Aonde você entrar, eu sei que muitos lugares não vão te receber mais, muitas casas vão fechar a porta na sua casa, na sua cara. Muitos amigos vão te abandonar, muitos familiares, parentes vão te deixar, porque aonde você chega com a unção, você incomoda. Veja, a palavra diz: se o mundo vos aborrece, então sabei que primeiro que vós, ele aborreceu a mim. Não existe você ser uma pessoa ungida, consagrada, cheia do Espírito Santo e agradar todo mundo lá fora. Não existe isso.
Quando você é ungido, quando você é consagrado, pode ter certeza que muitos lugares vão te receber como homem e mulher de Deus, mas muitos lugares vão fechar as portas também, não vão permitir que você entre. Mas você tem que ter no coração: não estou nem aí. O que eu quero é a unção, o que eu quero é o azeite, o que eu quero é queimar, o que eu quero é ser cheio da presença do Espírito Santo, o que eu quero é exalar o bom perfume de Cristo, aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, por onde quer que eu ande, eu quero exalar esse bom perfume. Então as pessoas têm que saber que você é de Deus, as pessoas têm que saber que você é de Jesus, que você pertence a Ele. A unção tem que estar sobre você. E nessa noite eu quero declarar que o Espírito Santo ele já está derramando uma unção dobrada sobre as nossas vidas. Eu quero que você levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, estenda as suas mãos aqui para frente, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero pedir ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim como Ele ungiu reis no passado, governos no passado, assim como Ele ungiu profetas, assim como Ele ungiu apóstolos, discípulos, eu quero que nessa noite o Espírito Santo também esteja ungindo a sua vida, esteja derramando dessa unção dobrada, desse azeite, desse poder, para que onde quer que você vá, você venha exalar o bom perfume de Cristo. Por onde quer que você passe, você derrame desse óleo. Não importa se as pessoas não vão aceitar, se as pessoas não vão gostar, se as pessoas não vão me receber. O que eu quero é esse óleo. Diga: o que eu quero é esse óleo, Senhor. O que eu quero é essa unção. Eu quero essa unção, eu preciso dessa unção, porque vai ser através dessa unção que mesmo o mundo está num caos, que mesmo o Brasil está num caos, que mesmo os governantes, aqueles que lideram, que estão à frente, estejam vivendo em corrupção, em desordem, em malícia, em maldade, mesmo tudo estando um caos, nós vamos romper, Pai. O que vai nos fazer romper é a unção do Espírito Santo. O que vai nos fazer crescer é a unção do Espírito Santo, é o azeite. O que vai nos fazer ser curados, libertos, abençoados, é essa unção. Então dai-nos dessa unção, Senhor. Dai-nos da unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a cada dia nós venhamos buscar mais e mais desse poder. Olha aqui para mim. O que vai consertar o caos na sua vida se chama azeite, se chama unção. Quanto mais você buscar, quanto mais de Deus você se aproximar, mais unção você vai ter. E quanto mais ungido você for, menos poder o diabo terá sobre a sua vida. Seja doença, seja miséria, seja pobreza, seja caos no casamento, seja na família, seja na vida de um filho, de um parente, a unção vai te fazer romper.